Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Murilo Leal e na aula de tecnologia de hoje nós vamos seguir fazendo alguns experimentos com a parte de energia. Na aula anterior, vocês viram como é que funciona a energia térmica, onde você consegue produzir algum movimento através do calor. Hoje, nós vamos falar sobre eletricidade. A eletricidade ela é dividida em duas partes, eletrostática e eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela trata da eletricidade em movimento, como o próprio nome diz, dinâmica em movimento. No caso, a maioria dos dispositivos que nós utilizamos, aparelhos elétricos e eletrônicos, eles funcionam com a eletricidade dinâmica em movimento. Então, por exemplo, essa tomada ela utiliza uma energia que ela fica em constante movimentação. Então, os elétrons, que é quem faz a geração da eletricidade, ela percorre o aparelho, o dispositivo e volta para a tomada. Então, há uma movimentação. Hoje, nós vamos ver a eletrostática, que é a força elétrica parada. Então, nós vamos utilizar alguns materiais aqui para fazer o que a gente chama de eletrização. E existem diversas formas de eletrização. Hoje a gente vai ver como é que a gente faz a eletrização por atrito, que no popular a gente fala esfregar, né? Que seria passar um objeto na superfície de outro. A princípio, nós iremos utilizar uma toalha, um tecido de lã. Nós iremos utilizar papel comum em branco. Nós iremos utilizar alguns materiais plásticos, como por exemplo um pente ou um canudo, né? Estou usando um canudo bem grande para a gente ter bastante superfície de eletrização, e uma caneta. Vocês podem, a título de exercício, experimentarem outros objetos de plástico para ver quais efeitos vocês vão adquirir com cada um. E nós vamos precisar da tesoura para poder picotar o papel. Vocês podem fazer com a mão se não quiserem utilizar a tesoura. Só que a tesoura vai ajudar porque quanto menor forem os pedaços de papel, melhor vai ser o efeito da nossa experiência. Então primeiro eu vou picotar o papel. Então eu vou cortar ele em pedaços bem pequenos, observem só preciso um pedacinho aqui, né? Vou utilizar só esse pedaço aqui que eu cortei. E aí eu posso ir cortando na metade. E vou juntando aqui, ó. Sempre cortando na metade. Vai ter um momento que eu vou ter pedacinhos de papel bem pequenos. Quanto menor, mais fácil de vocês conseguirem fazer o resultado dessa nossa experiência de hoje. Vou cortar aqui bem pequenininhos, ó. O máximo que eu puder aqui eu vou cortar eles. Então, vocês estão vendo aqui que agora eu tenho papel picotado, né? Você separa ele bem para ele não ficar agarrado um no outro. E aí a partir de agora eu vou fazer o nosso processo de eletrização. Se vocês quiserem cortar uma quantidade maior, fiquem à vontade. Então a gente vai escolher um dos materiais plásticos desses três e a gente vai eletrizar através do atrito com o nosso tecido de algodão, de lã, né? E aí o que é que vai acontecer? Se você pegar um deles, antes de atritar e encostar no papel, você vai ver que não vai acontecer nada. Por quê? Porque esses dois materiais, tanto a caneta de plástico quanto o papel, estão em equilíbrio elétrico. A partir do momento em que eu fizer o atrito, eu vou fazer uma transferência de elétrons de um material para o outro, e aí eu vou conseguir armazenar cargas elétricas no meu material plástico.
E aí eu vou estar causando um desequilíbrio em relação ao papel. E aí eu vou conseguir, ao aproximar a minha caneta, atrair devido a esse desequilíbrio que existe. Então, o desequilíbrio entre elétrons que existe no material e outro é que vai fazer com que eles se atraiam de forma semelhante a um ímã. É esperado que a gente tenha efeitos, intensidades diferentes para cada material que a gente conseguir. Então eu vou testar os três e vocês vão ver. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou atritar a parte plástica. E vou aproximar do meu papel. Então com o pente não atraiu. Eu vou agora testar com o meu palito, né? Podem fazer esse processo aqui bastante, talvez seja por isso que o pente ele não atraiu. Sempre num sentido só. Faz várias vezes. E aí agora você aproxima do papel. Olha só. E aí o que é que acontece? Ele vai, à medida do que ele vai atraindo, ó, vê que o papel ele fixou. À medida que você vai atraindo, ele vai perdendo a eletricidade, a carga elétrica dele, porque ele vai transferindo os seus elétrons para o papel e novamente entrando em equilíbrio. E aí, se você quiser novamente recarregar essa carga elétrica, aí você vai fazer novamente o atrito. Quanto mais, melhor. Vai girando o palito, o canudo aqui, ó, para ele pegar energia por todos os lados. Eu estou girando, ó. Olha só. Ó. Percebe como ele atrai o papel, né? Eu vou colocar desse lado aqui que eu estou pegando, ó, que eu não fixei que eu não atritei no tecido, né? E aí você vai ver que ele não atrai, ó. Por quê? Porque esse lado ele não está eletrizado. Percebe? Ó, o mesmo lado que ele não está atraindo, né? Eu vou fazer a fricção. Pode colocar um pouco de força. Faz várias vezes, quantas vezes vocês fizerem melhor. E aí você consegue fazer com que esse canudo ele ganhe a capacidade de atrair o papel. Tá? Talvez ele tenha atraído menos devido a minha mão estar suada e ter ficado um pouco de suor. Agora eu vou tentar com caneta. Então a caneta também não atraiu. Talvez porque o material desse plástico ele não seja tão eletrizante quanto o material de uma caneta Bic, por exemplo, mas algumas canetas fazem isso. Enfim, vocês viram que com o canudo a gente obteve a melhor eletrização, né? Em que fazendo contato com um pano, né? Com tecido, eu consigo fazer essa energização o suficiente para que ele consiga atrair o papel. O que é interessante dessa experiência, pessoal, é que vocês perceberam que dependendo do material eu consigo um efeito melhor ou pior. Vocês podem obter outros resultados testando com outros objetos de plástico. E aí seria interessante vocês fazerem e me dizerem com quais outros objetos vocês conseguiram uma eletrização bem interessante. Além disso, vocês podem trocar também o papel por outro tipo de material para saber se ele vai ter uma eletrização que consegue fazer, né, a atração de outro tipo de material que não seja o papel. Talvez outro tipo de papel, talvez outro plástico ou alguma coisa do tipo. Mas que você possa picotar, é claro, não vá cortar qualquer tipo de material. Você pode tentar também utilizar outro material eletrizante.
É muito comum a gente conseguir fazer isso no cabelo, né? Passando no cabelo aqui, faz no seu cabelo, se tiver grande, ou teste no cabelo da sua mãe, e aí você consegue fazer a atração, ó. Como eu passei pouco no meu cabelo, ele atraiu pouco. Então, já perdeu a eletricidade. Você pode testar com algodão, né? Você pode testar com um tecido, eu estou com a toalha de roxo, né? Você pode testar com um tecido de algodão mais grosso, mais fofo, né? Mais cheio. E aí você vai vendo quais efeitos você vai conseguindo. É interessante porque eu falei que você pode conseguir eletrizar e atrair outras coisas fora do papel. Eu vou mostrar para vocês também como é que eu poderia fazer essa atração com um fio de água na torneira, que é bem interessante. Então, ao desequilibrar a carga elétrica desse meu canudo, eu vou fazer com que na torneira do banheiro eu consiga fazer um fio de água caindo da torneira, e ao aproximar esse canudo, ele faça a atração desse fio de água, e é como se a água fizesse uma curva. Eu vou mostrar para vocês agora como é que faz isso. Agora eu estou aqui no banheiro, né? Não se incomodem se a voz vai ficar diferente por causa da acústica, né? E aí eu peguei o mesmo pano que eu utilizei antes, peguei o canudo, que foi o que teve o melhor resultado, né? E aqui eu tenho uma torneira do lado. Quando eu fizer a eletrização, eu vou abrir um pouquinho da torneira e vou aproximar o canudo da água que está caindo, e vocês vão ver que vai fazer uma movimentação. Então tem que eletrizar bastante, pode até apertar se quiser. Não se preocupa se amassar o canudo, não tem problema. Ó. Pode fazer umas 10 vezes ou mais. E agora eu vou abrir a torneira, um pouquinho só. Pronto, até ficar assim uma linhazinha fininha, ó. Vou fechar um pouquinho. E vou aproximar o canudo, olha. Vou tentar deixar um pouquinho mais fininho, ó. Ó, tá vendo que ela faz um movimento, ó, em direção ao canudo. Vou colocar esse pano aqui por trás para vocês visualizarem melhor. Perdeu um pouco de energia, eu vou energizar de novo. Percebe que ele vem em direção ao canudo. Ó. O canudo vai atraindo devido a estar eletrizado, né, com carga diferente da água. Então você consegue perceber que o canudo dele está eletrizado. Então, viram só como é interessante, né? Você consegue entender como é eletrostática, e novamente eu explico que estático significa parado, né? Devido ao fato de que a energia ela se concentra num local, paradinha, e aí eu consigo fazer interações entre os objetos, né? E tudo isso você consegue fazer com objetos que são muito simples e acessíveis, né? Vocês podem tentar com um pente fazer mais do que eu fiz aqui, né? De repente ele consegue atrair. E além disso, você consegue fazer essa interação com objetos diferentes. Eu consegui atrair com o canudo o papel, e vocês viram que eu fiz como se fosse uma mágica, de fazer o desvio da água sem encostar na água, fazendo com que ela seja atraída pela energia, a eletricidade do meu canudo. Então, essa é a segunda aula sobre energia. Na primeira eu expliquei sobre energia térmica. Nessa, eu expliquei sobre eletricidade, especificamente um dos tipos de eletricidade. Talvez você não soubesse disso ainda, né? Que é a eletrostática.
E nos próximos experimentos a gente vai ver outras formas de aplicação da energia, né? Vocês viram que a energia não se resume somente à questão de eletricidade, também envolve energia térmica, que é o calor, e também a eletricidade, que são cargas térmicas que têm capacidade, aliás, cargas elétricas que têm capacidade de atração, né? Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham gostado especificamente desse experimento. Até a próxima semana. Tchau!